desde que eu vi a moça no jardim, a única coisa que consigo pensar é nela. Eu tenho a impressão de te conhecer. Quero conversar com ela a sós imediatamente. Irmã, era tudo uma farsa. É só questão de tempo até ele colocar a amante no seu lugar. Samir al-Ismail tinha tudo planejado. 3 semanas no Palácio Al-Zahir para conhecer as filhas da família, escolher Yara como esperado, assinar o contrato matrimonial e voltar para casa com aliança política garantida. Simples, eficiente, sem complicações. Mas então, ele a viu. Era a primeira noite, apenas 2 horas após o jantar protocolar enfadonho onde conhecera Yara. Linda, confiante, extrovertida demais para o gosto dele, mas adequada para a posição de sheika. Samir tinha saído para caminhar pelos jardins privados do palácio porque o ar dentro estava sufocante de expectativas e olhares calculistas. O Jardim das Rosas ficava no canto mais escondido, longe dos caminhos principais. Ele só encontrou porque se perdeu deliberadamente, procurando solidão. E então, ouviu a voz. Feminina, suave, cantando em árabe antigo, dialeto tão arcaico que Samir reconheceu apenas fragmentos. A melodia era triste, melancólica, carregada de solidão que ele reconheceu porque espelhava a própria. Samir seguiu o som como um homem hipnotizado. Ela estava de costas para ele, parada sob roseira enorme em flor plena. Vestido branco simples, esvoaçava no vento suave da noite. Cabelos negros longos e soltos caíam em ondas até a cintura, balançando levemente enquanto ela cantava. Não usava joias, não tinha adornos, era apenas garota e música, e noite. E então ela se virou. A luz da lua cheia bateu no rosto dela exatamente no momento que os olhos dela encontraram os olhos dele. E Samir literalmente esqueceu como respirar. Beleza. Beleza devastadora, inatural e impossível. Olhos imensos cor de chocolate escuro. Amendoados e expressivos de forma que fazia o peito apertar. Pele dourada como areia do deserto ao amanhecer. Lábios cheios e rosados naturalmente. Traços delicados mas fortes. Combinação impossível que parecia esculpida por artista obcecado pela perfeição. Mas não era só a beleza física. Era algo mais. Algo nos olhos dela. Vulnerabilidade misturada com força. Solidão misturada com esperança. Tristeza misturada com determinação silenciosa. Samir deu um passo em direção a ela, a boca abrindo para falar. E ela entrou em pânico absoluto. Os olhos dela arregalaram de terror. A respiração prendeu, e então ela gritou. Grito curto e assustado de quem encontra intruso em lugar privado. Espera! Samir levantou as mãos tentando acalmar. Eu não vou. Mas ela já estava correndo. Correndo como cervo assustado, o vestido branco esvoaçante. Os cabelos voando atrás dela, desaparecendo pelos corredores escuros do palácio antes que ele conseguisse alcançar. Samir ficou parado sozinho no Jardim das Rosas. O coração batendo descontrolado, a mente tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Quem era ela? Hana al-Zahir chegou ao próprio quarto ofegante e aterrorizada, trancando a porta atrás de si com mãos tremendo violentamente. O coração batia tão rápido que doía fisicamente. A respiração saía em soluços irregulares. Alguém a tinha visto. Alguém a tinha visto. Sem o véu, com o cabelo solto, no jardim. Ela só saía à noite quando tinha certeza absoluta de que todos dormiam. Era o único momento de liberdade que tinha. 1 hora, talvez 2, onde podia tirar o véu sufocante, soltar o cabelo, cantar as músicas que a mãe lhe ensinara antes de morrer. Onde podia ser apenas Hana, não a irmã inadequada, não a tímida defeituosa, não a que nunca será escolhida. Mas agora alguém tinha visto. E se fosse um dos guardas? E se contasse ao pai? E se descobrissem que ela desobedecia às regras, que se expunha assim? Hana abraçou os joelhos contra o peito, sentando no chão frio do quarto, tentando acalmar o pânico que ameaçava sufocá-la. Ela não vira o rosto do homem direito. Estava escuro. Ela estava assustada demais. Apenas impressão de alguém alto, imponente, com olhos que brilhavam estranhos na luz da lua. Amanhã usaria o véu mais grosso. Ficaria mais tempo escondida. Ninguém saberia. Tinha que acreditar nisso. Ninguém saberia. Mas Samir sabia. E estava obcecado. Nos 3 dias seguintes,
Ele questionou discretamente cada servo, cada guarda, cada pessoa que cruzava seu caminho. A garota do Jardim das Rosas. Quem é ela? Olhares confusos. Respostas evasivas. Alteza, não há ninguém nos jardins à noite. As únicas mulheres no palácio são as filhas do senhor e as criadas. Talvez Alteza tenha sonhado? Sonhado. Eles achavam que ele tinha sonhado. Samir começou a questionar a própria sanidade. Tinha sido real? Ela tinha sido real? Ou estava tão entediado com a perspectiva de casamento político que tinha alucinado mulher perfeita apenas para escapar da realidade? Mas não. Não podia ter sido alucinação. Ele lembrava cada detalhe com clareza cristalina. A melodia que ela cantava. O jeito que o vestido branco brilhava na luz da lua. A expressão nos olhos dela quando se virou. Surpresa primeiro, depois terror puro. Ela era real. Tinha que ser. Então onde ela estava? Samir começou a caminhar pelos jardins todas as noites. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo lugar. Esperando, observando, procurando. Mas ela nunca voltou. Durante o dia, ele participava das apresentações formais com Yara. Jantares elaborados onde ela monopolizava a conversa, falando sobre planos grandiosos para quando fosse sheika. Passeios pelos terrenos onde ela apontava mudanças que faria na decoração. Discussões sobre aliança política onde ela demonstrava conhecimento surpreendente de estratégia. Yara era perfeita. Objetivamente perfeita. Linda, inteligente, confiante, ambiciosa. Exatamente o que um sheik deveria querer em esposa. Mas Samir mal conseguia prestar atenção. Seus olhos vasculhavam constantemente os corredores, procurando figura pequena de vestido branco, procurando cabelos negros longos, procurando a garota que assombrava cada pensamento. Seus conselheiros começaram a notar. Malik, seu braço direito, puxou-o de lado após jantar particularmente tedioso. Alteza, com todo respeito, o senhor precisa tomar decisão logo. A família Al-Zahir está ficando impaciente. Yara está esperando proposta formal. Preciso de mais tempo. A resposta saiu automática, vazia. Mais tempo para quê? Ela é candidata perfeita. Linda, inteligente, de família poderosa. O que mais o senhor precisa saber? Samir não tinha resposta. Como explicar que estava procurando fantasma? Que tinha visto mulher no jardim que poderia ou não existir, e agora não conseguia pensar em mais nada? Apenas mais tempo. Malik suspirou pesadamente. Como desejar, Alteza. Mas não muito mais. Recusar sem justificativa seria insulto grave. Samir sabia. Sabia que estava sendo irracional. Sabia que deveria simplesmente aceitar Yara, fazer o casamento político, voltar para casa e esquecer a garota misteriosa que provavelmente tinha imaginado. Mas não conseguia. 10 dias se passaram. Depois 2 semanas. Depois 3. E finalmente, inevitavelmente, chegou o dia da escolha oficial obrigatória. O grande salão estava decorado elaboradamente para a ocasião. Centenas de velas, tapetes persas caros, flores exóticas por todo lado. A família Al-Zahir inteira estava presente. O pai, os tios, primos distantes. Os conselheiros de Samir flanqueavam-no em posições estratégicas. Músicos tocavam suavemente no fundo. Era teatro. Teatro político onde todos conheciam o resultado antes mesmo de começar. Samir estava sentado no trono temporário que tinham erguido para a ocasião, vestindo trajes formais completos que pesavam como chumbo nos ombros. O rosto estava cuidadosamente neutro, escondendo o desespero crescente que sentia. 3 semanas. 3 semanas procurando, e nada. A garota do jardim tinha desaparecido como névoa ao amanhecer. Talvez nunca tivesse existido. Talvez ele realmente tivesse enlouquecido. Então que fizesse o esperado. Escolhesse Yara. Cumprisse o dever. Esquecesse sonhos impossíveis. As portas do salão se abriram com estrondo dramático. E Yara entrou. Ela estava deslumbrante. Vestido vermelho sangue que abraçava cada curva, joias de ouro e rubis no pescoço e pulsos, maquiagem impecável destacando os olhos verdes. O cabelo negro estava solto em ondas perfeitamente estilizadas, brilhando sob a luz das velas. Ela caminhou até o centro do salão com confiança absoluta, a cabeça erguida. O sorriso nos lábios dizendo claramente que sabia que tinha vencido. Parou na posição designada e fez reverência graciosa mais mínima. Afinal,
Ela seria sheika em breve, praticamente sua igual. Samir mal olhou para ela, porque atrás de Yara, quase escondida nas sombras, vinha outra figura. Pequena, delicada, completamente coberta. Véu grosso preto cobria o rosto inteiro, deixando apenas os olhos visíveis. Vestido simples cinza escuro, sem adornos. Postura curvada, cabeça baixa, tentando se tornar invisível. Mas Samir viu. Viu a altura, mesma altura da garota do jardim. Viu as mãos pequenas visíveis sob as mangas, mesmas mãos delicadas. Viu a forma como ela se movia, mesma graça natural, apesar da timidez. O coração dele disparou violentamente. Não podia ser. Não podia. Mas tinha que verificar. Tinha que saber. O pai de Yara se levantou, sorrindo largamente. Alteza Samir Al-Ismail, é com grande honra que apresento minhas filhas. Esta é Yara, minha filha mais velha, que certamente será esposa digna e... Quem é ela? A voz de Samir cortou a apresentação como lâmina afiada. Silêncio absoluto caiu sobre o salão. O pai piscou confuso. Como? Samir apontou diretamente para a figura velada nas sombras. Ela. Quem é? Ah. O desconforto foi visível. Essa é apenas minha filha mais nova, Hannah. Está aqui por protocolo. Mas, Alteza, certamente não há necessidade de... Samir já estava de pé. Já estava descendo os degraus do trono. Já estava caminhando direto para a figura velada, enquanto sussurros chocados explodiam ao redor. Yara empalideceu visivelmente. Alteza, certamente há engano. Ela é apenas... Mas Samir a ignorou completamente. Parou diante de Hannah, tão perto que podia ouvir a respiração acelerada dela através do véu. Você, ele disse baixo, apenas para ela ouvir. Preciso falar com você, sozinha, agora. Alteza, isso é altamente irregular, o pai protestou, avançando. O protocolo exige que... Protocolo? Samir virou-se, o olhar gelado fazendo o homem recuar instintivamente. Não me importo com protocolo. Quero falar com esta, sozinha, no Jardim das Rosas. Imagina a cena. O salão em completo caos, Yara tendo colapso, os conselheiros protestando, e Samir. Samir só tem olhos para Hannah. Ignorou a mulher perfeita por aquela que todos consideravam invisível. Se essa decisão ousada de Samir te pegou de jeito, deixa nos comentários de onde você está acompanhando. E clica em se inscrever, porque você vai querer saber tudo o que vai acontecer quando eles chegarem no Jardim das Rosas. Esse é apenas o começo da obsessão dele. Continua comigo que a conversa entre eles vai ser intensa. O escândalo foi imediato e explosivo. Vozes se sobrepuseram em protesto chocado. Como ele ousava? Isso era insulto. Yara era a escolha óbvia. Samir ignorou tudo. Pegou o braço de Hannah com firmeza. Não forte o suficiente para machucar, mas definitivo o suficiente para não permitir recusa. E começou a guiá-la para fora do salão. Ela tentou se soltar. Alteza, por favor, isso não é... Eu não posso... Pode, e vai. A voz dele era dura, mas havia algo por baixo. Urgência, quase desespero. Ele a guiou pelos corredores, ignorando os gritos indignados atrás deles, ignorando Malik chamando seu nome alarmado. Ignorando tudo, exceto a mulher ao lado dele que tremia violentamente, mas não resistia de verdade. Chegaram ao Jardim das Rosas. O mesmo lugar, a mesma roseira. Samir a posicionou exatamente onde a tinha visto 3 semanas atrás, depois recuou 2 passos, o coração na garganta. Foi aqui. A voz dele saiu rouca. Há 3 semanas. Você estava sozinha, cantando. Hannah congelou completamente. Através do véu, ele viu os olhos arregalarem de reconhecimento e pânico. Tire o véu. Não foi ordem. Foi súplica desesperada. Por favor, preciso confirmar. Preciso saber se você é real ou se enlouqueci completamente. Alteza, eu não posso. Não é permitido. Eu... Por favor. A palavra saiu quebrada. Toda a composição dele desmoronando. 3 semanas. Procurei por você durante 3 semanas intermináveis. Questionei todos. Vasculhei cada canto deste palácio. Achei que tinha sonhado. Achei que estava enlouquecendo. Por favor. Apenas... deixe-me ver.
Silêncio longo e pesado. Então, com mãos tremendo tão violentamente que ela mal conseguia segurar o tecido, Hannah levantou o véu, devagar, centímetro por centímetro, revelando primeiro o queixo delicado, depois os lábios cheios, depois o nariz pequeno, finalmente os olhos, a luz da lua, porque é claro que era noite de lua cheia de novo, como se o destino estivesse conspirando, bateu no rosto dela exatamente como 3 semanas atrás. E Samir fechou os olhos em alívio tão profundo, tão avassalador, que as pernas quase cederam. É você. A voz dele saiu em sussurro áspero. Finalmente, graças a Deus. Você é real. Quando abriu os olhos de novo, havia lágrimas neles. Lágrimas que Samir al-Ismail, o sheik mais poderoso e controlado do deserto, nunca permitira que alguém visse. Por que você correu? Ele deu um passo em direção a ela. Por que desapareceu? Eu não deveria estar lá. A voz de Hannah saiu pequena, assustada. Não é permitido. Eu só saio à noite quando todos dormem. Ninguém pode me ver sem o véu. Ninguém pode saber que eu... Que você o quê? Que você é a criatura mais linda que já existiu? Outro passo. Que você canta como o anjo. Que você tem alma tão bonita que brilha através dos olhos? Hannah recuou, balançando a cabeça. Alteza está confuso. Sou a filha inadequada, a tímida, a defeituosa. Yara é quem o senhor deveria escolher. Ela é linda, confiante, perfeita para ser sheika. Não quero Yara. As palavras saíram definitivas, absolutas. Nunca quis. Desde a noite que te vi, não consegui pensar em mais nada. Você. Ele caiu de joelhos no chão do jardim, a roupa formal se sujando de terra, toda a dignidade abandonada. Segurou as mãos dela com as 2 mãos dele, apertando com força que era quase desesperada. Hannah Darwish, ele disse, a voz quebrada, mas clara. Você é a mulher mais linda que já vi na vida. Não pela beleza física, embora você seja devastadoramente bonita, mas pela alma que vi naquela noite. Pela solidão nos olhos que reconheci porque espelha a minha. Pela força escondida sob timidez. Pela música triste que cantava sozinha pensando que ninguém ouvia. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora sem vergonha. Seja minha esposa. Por favor, case-se comigo. Não por aliança política ou dever, mas porque eu te escolho. Porque te quero. Porque passei 3 semanas em inferno procurando por você. Hannah estava chorando também, as lágrimas caindo silenciosas pelo rosto descoberto. Porque eu? O sussurro dela saiu quebrado. Yara é tudo que eu não sou. Linda, confiante, forte. Yara é perfeita no papel. Samir apertou as mãos dela mais forte. Mas você é perfeita na realidade. Você me fez sentir algo que nunca senti. Me fez procurar como louco. Me fez questionar sanidade. Me fez querer de forma que não sabia ser possível. Alteza. Ela tentou recuar, mas ele segurou firme. Samir. Me chama de Samir. E me dá uma resposta. Por favor. Hannah olhou nos olhos negros intensos, que a observavam com vulnerabilidade crua, com desespero mal disfarçado, com algo que parecia perigosamente próximo de amor. E contra toda lógica, contra todo medo, contra toda crença de que não era digna, sussurrou. Sim. O que aconteceu quando voltaram ao salão principal foi caos absoluto. Samir entrou ainda segurando a mão de Hannah, o véu dela removido permanentemente agora, pendurado esquecido no braço dele como troféu conquistado. O salão estava em tumulto. Yara gritava com o pai. Os conselheiros discutiam acaloradamente. Malik tinha a expressão de quem estava prestes a ter ataque cardíaco. Todos congelaram quando Samir entrou. Ele caminhou direto para o centro, puxando Hannah com ele, e virou-se para enfrentar toda a corte reunida. Escolho esta. A voz dele ecoou clara e definitiva pelo salão silencioso. Hannah al-Zahir será minha esposa, minha sheika, minha rainha. O caos explodiu de novo, pior desta vez. Yara teve colapso histérico. Gritava que era impossível, que ele estava sob feitiço, que Hannah tinha usado magia negra do deserto para enfeitiçá-lo. Ela é inadequada. Yara apontou um dedo acusador trêmulo. Tímida demais. Fraca demais. Nunca será capaz de ser sheika. Eu sou a escolha óbvia.
Eu. O pai tentava acalmar ambas as filhas, enquanto negociava desesperadamente com os conselheiros de Samir. Certamente podemos reconsiderar, talvez em circunstâncias mais calmas. Mas Samir não reconsideraria. Não agora. Não nunca. O casamento acontecerá em uma semana. Ele anunciou friamente, silenciando todos com o tom de comando absoluto. Preparem tudo. Hannah e eu casaremos diante de Deus e testemunhas. Qualquer objeção pode ser levantada agora ou silenciada para sempre. Ninguém ousou falar. Não quando o sheik mais poderoso do deserto estava com aquela expressão. Metade desafio. Metade obsessão perigosa. Samir virou-se para Hannah, o rosto suavizando imediatamente. Vem, te levo para teus aposentos. Amanhã começamos os preparativos. Ele a guiou para fora do salão sob olhares chocados e escandalizados de dezenas de testemunhas. E enquanto caminhavam, Samir sussurrou baixo apenas para ela ouvir. 3 semanas procurando. Uma vida inteira te amando. Juro isso. Hannah apertou a mão dele de volta, silenciosa, assustada, mas também esperançosa. Pela primeira vez em 24 anos, alguém a tinha escolhido. Alguém a tinha visto de verdade. Alguém a queria, mesmo que não entendesse completamente o porquê. Mesmo que tivesse medo de que fosse temporário. Mesmo que parte dela ainda acreditasse ser sonho que terminaria cruel ao amanhecer. Ela disse sim. E agora teria que descobrir se tinha sido a decisão mais sábia ou mais tola da vida. A semana seguinte foi tornado de preparativos caóticos. Samir tratava Hannah com adoração que escandalizava até os servos mais experientes acostumados com casamentos políticos frios. Ele aparecia nos aposentos dela 3 vezes por dia com presentes elaborados. Joias, vestidos, livros raros, flores exóticas. Insistia em comer refeições com ela. Caminhava com ela pelos jardins todas as tardes. Conversava por horas sobre tudo e nada. Qual sua cor favorita? Azul. Como o céu ao amanhecer. Comida favorita? Tâmaras com mel. Minha mãe costumava fazer para mim. Sonhos? O que você sonha fazer se pudesse fazer qualquer coisa? Hannah hesitou nessa, os olhos baixando. Viajar. Ver o mundo além destes muros. Conhecer pessoas diferentes. Aprender sobre culturas distantes. Então faremos isso. Samir pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Depois do casamento, viajaremos. 3 meses. 6. 1 ano se quiseres. Te mostrarei tudo o que queres ver. Ele era atencioso, gentil, obcecado de forma que ela não conseguia compreender. Mas Hannah não conseguia acreditar completamente. Não conseguia se permitir confiar. Porque ela via como todos olhavam para ela, escandalizados, confusos, alguns com pena. Como se estivessem assistindo o erro terrível desenrolar em câmera lenta. E à noite, sozinha nos aposentos, Hannah ouvia sussurros, servos que pensavam que ela não podia ouvir. Ele deve estar enfeitiçado. Não faz sentido escolher ela ao invés da irmã. Pobre Alteza, vai perceber o erro quando for tarde demais. Isso é caridade. Ele se casará com ela por pena e vai se arrepender para sempre. Pena. Caridade. As palavras infiltravam na mente dela como veneno lento, plantando sementes de dúvida que cresciam vorazmente. Por que ele realmente a escolhera? Um homem como Samir, poderoso, lindo, com o mundo aos pés, por que escolheria a garota tímida e inadequada quando podia ter Yara, perfeita em todos os sentidos? Não fazia sentido. A menos que fosse pena mesmo. Pena da irmã rejeitada. Maneira de evitar humilhar a família Al-Zahir completamente. Quanto mais Hannah pensava, mais fazia sentido. Mais as dúvidas cresciam. E então chegou a noite antes do casamento. Hannah estava sozinha nos aposentos quando ouviu batida suave na porta. Abriu esperando ver uma das criadas. Era Yara. A irmã mais velha estava impecável como sempre. Mas havia algo diferente nos olhos. Algo frio e calculista. Posso entrar? Precisamos conversar. Irmã para irmã. Hannah hesitou, então recuou permitindo entrada. Yara caminhou até a janela, olhando para os jardins iluminados pela lua. Quando falou, a voz estava cuidadosamente neutra. Você realmente acredita que ele te quer? A pergunta foi como soco no estômago.
Hannah não respondeu. Sabe o que eu acho? Yara continuou, ainda sem virar. Acho que isso é teste de caráter dele. Escolher a irmã inadequada para provar quão nobre e generoso é. Mas depois do casamento, depois da novidade passar, ele vai te ignorar completamente. Vai manter amantes lindas enquanto você definha sozinha no palácio. Pare! A voz de Hannah saiu fraca. Estou tentando te proteger. Yara finalmente virou, os olhos brilhando com algo que parecia preocupação, mas tinha a borda afiada. Ele nunca te amará de verdade. Como poderia? Você não é forte o suficiente, confiante o suficiente, bonita o suficiente. Sou tudo o que você não é. E mesmo assim ele te escolheu. Por quê? Pena. Caridade. Talvez até aposta com os amigos para ver quanto tempo consegue fingir. Cada palavra era lâmina abrindo feridas antigas. Inseguranças que Hannah carregava desde sempre. Cancela o casamento enquanto podes. Yara se aproximou, pegando as mãos da irmã mais nova. Te poupa da humilhação de ser esposa indesejada. Te poupa de viver ignorada por marido que se casou contigo por dever, não por desejo. Sai. Hannah puxou as mãos, recuando. Por favor, apenas vá embora. Yara suspirou como se lamentasse profundamente. Está bem. Mas quando acordares sozinha noite após noite enquanto ele está com outras mulheres, lembra que tentei te avisar. Ela saiu silenciosamente, deixando Hannah tremendo violentamente no meio do quarto vazio. E as sementes de dúvida que já estavam plantadas explodiram em jardim venenoso completo. Pena, caridade, teste de caráter, aposta. Hannah não dormiu naquela noite. Apenas ficou acordada olhando o vestido de noiva branco pendurado, questionando tudo. O casamento aconteceu em grande cerimônia no Jardim das Rosas, localização que Samir insistira, dizendo que era onde tudo começou e deveria ser onde tudo se oficializaria. Hannah caminhou pelo corredor de flores, usando o vestido mais lindo que já vira. Branco puro bordado com fios de prata, véu transparente desta vez. Véu que emoldurava ao invés de esconder. Samir a esperava no altar improvisado, e quando os olhos dele a viram, tudo o que Hannah viu ali foi desejo cru. Adoração, possessividade. Mas a mente dela sussurrava. É fingimento. Tem que ser fingimento. Os votos foram trocados. Anéis colocados. Imã declarou-os marido e mulher. O beijo que Samir lhe deu foi gentil, mas carregado de promessa. Como se dissesse, finalmente você é minha. A festa durou a noite inteira. Música, dança, comida elaborada, centenas de convidados celebrando. Samir não largava a mão de Hannah por um segundo. Apresentava-a com orgulho visível a cada dignitário, cada sheik aliado, cada pessoa importante. Minha esposa, minha sheika, minha rainha. Ele a olhava como o homem que finalmente conseguiu o prêmio mais desejado. Mas Hannah não conseguia se libertar da voz de Yara ecoando. Teste de caráter. Aposta. Pena. Até que chegou a hora de irem para os aposentos privados. O quarto nupcial estava preparado elaboradamente. Pétalas de rosas por todo lado, velas perfumadas, seda e ouro em cada superfície. Samir fechou a porta atrás deles, e pela primeira vez em horas, estavam completamente sozinhos. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse serva assustada que poderia fugir qualquer momento. Hannah! A voz dele saiu rouca. Finalmente. 3 semanas procurando. 1 semana esperando. E agora você é minha. Ele alcançou o rosto dela, os dedos traçando a linha do maxilar gentilmente. Tão linda, tão perfeita, tão minha. O beijo começou suave, mas rapidamente se aprofundou. As mãos dele exploravam cintura, quadris, costas, com urgência crescente de homem há muito negado. E Hannah deixou. Deixou ele tirá-la o vestido. Deixou ele deitá-la na cama. Deixou ele fazer amor com ela com intensidade que era quase desesperada. Mas emocionalmente ela estava fechada. Muros altíssimos protegendo o coração que não podia arriscar. Depois, quando Samir dormia ao lado dela, respiração regular e pacífica, Hannah ficou acordada olhando o teto. Ele tinha o corpo dela. Tinha o nome dela. Tinha o compromisso legal. Mas não teria o coração dela. Não enquanto ela acreditasse que era caridade.
Não enquanto esperasse o dia que ele cansaria e procuraria outras mulheres mais adequadas. Não se podia machucar o que não se permitia sentir. As semanas seguintes estabeleceram um padrão doloroso. Samir a tratava como rainha. Cobria de presentes elaborados, joias que custavam fortunas, vestidos de designers famosos, livros raros que ela mencionara querer. Para você, porque me faz feliz te fazer feliz. Passava horas tentando conversar, perguntando sobre sonhos e medos e esperanças. Me conta sobre tua infância, sobre tua mãe, sobre o que te faz sorrir. Levava-a para passeios românticos, jantares sob as estrelas, viagens a oásis remotos, caminhadas ao pôr do sol. Quero conhecer cada parte de ti. Quero saber tudo. E fisicamente? Fisicamente ele a desejava com intensidade que não deixava dúvidas. Fazia amor com ela todas as noites com paixão que a deixava tremendo e sem fôlego. Mas emocionalmente, Hannah permanecia fechada. Muros intactos. Coração protegido. Ela respondia educadamente às perguntas dele, mas nunca se abria de verdade. Aceitava os presentes com agradecimento formal, mas sem emoção real. Permitia os toques físicos, mas sem se entregar emocionalmente. E Samir estava ficando desesperado. Por que não me deixas entrar? Ele perguntava frustrado após mais uma noite, onde ela respondera a tudo com monossílabos educados. Sou teu marido. Te amo. Por que não confias em mim? Confio, Alteza. A resposta dela era sempre a mesma, polida, distante. Samir. Me chama de Samir, não Alteza. Samir. Mas o nome saía sem calor. Ele tentava tudo. Explicava obsessivamente sobre as 3 semanas procurando. Mostrava-lhe desenhos que tentara fazer dela de memória. Lia-lhe trechos do diário que mantivera durante a busca. Vês? Não foi fingimento. És tudo para mim. Mas Hannah ouvia com expressão educadamente interessada, que não revelava se acreditava ou não. E enquanto isso, Yara não descansava. A irmã rejeitada tinha sido expulsa da casa paterna. Punição do pai pela histeria no dia da escolha. Mas ela não foi embora quieta. Cartas começaram a chegar. Anônimas, mas Hannah reconhecia a caligrafia. Ele já tem amante. Uma dançarina do mercado. Pergunta aos guardas se não acreditas. Hannah não perguntou. Mas a dúvida foi plantada. Ouvi os conselheiros rindo sobre a aposta. Sobre quanto tempo o sheik conseguiria manter a farsa antes de buscar mulher de verdade. Não havia evidência, mas a semente cresceu. Ele te escolheu para não humilhar tua família. Mas no coração ele lamenta todos os dias. Vês como ele te olha quando pensa que não estás vendo? Pena, sempre pena. E essa doeu mais fundo, porque Hannah às vezes surpreendia expressões no rosto dele que não conseguia decifrar. Frustração? Arrependimento? Pena. 1 mês após o casamento, Yara conseguiu infiltrar evidência mais concreta. Lenço perfumado deixado nos aposentos de Samir. Perfume diferente do de Hannah. Claramente feminino. Hannah encontrou e congelou. Segurou o tecido nas mãos trêmulas, inalando o perfume desconhecido, sentindo algo quebrar dentro dela. Era verdade então. Ele já tinha outra. A farsa tinha acabado. A pena não era suficiente para manter interesse dele. Quando Samir entrou naquela noite, Hannah estava sentada na beirada da cama segurando o lenço. O que é isso? Ele perguntou genuinamente confuso. Teu. A voz dela saiu plana. De tua amante, presumo. Minha o quê? O choque no rosto dele parecia real. Mas ela não podia confiar em aparências. Não precisa fingir mais. Hannah se levantou, colocando distância entre eles. Entendo. Fui experimento interessante por tempo, mas agora voltaste ao normal. Mulheres adequadas, mulheres que realmente queres. Hannah, não sei de onde isso veio, mas... Não mintas! A explosão dela o chocou. Era a primeira emoção real que ele via dela em semanas. Sei que foi pena. Sei que me escolheste para não humilhar minha família. Sei que isto é caridade disfarçada de casamento. Samir estava pálido. Quem te disse essas mentiras? Importa, são verdade. Lágrimas escorriam agora. Sempre soube, desde o início. Homem como tu não escolhe garota como eu a menos que seja por pena ou dever. Yara tinha razão,
Sempre teve. Yara. A voz dele ficou perigosa. Isso foi Yara? Ela tentou me avisar. Tentou me proteger de ti. Proteger? O rugido dele a fez recuar. Ela está te destruindo com mentiras. Esse lenço foi plantado. Não há amantes, não há aposta, não há nada, exceto meu amor por ti. Amor? Hannah riu sem humor. Não me ames por pena. Não me queiras por caridade. Apenas me deixa ir. Nunca. Ele avançou, segurando os ombros dela. És minha esposa, minha sheika, minha. Sou tua obrigação, ela se debateu. Sou teu erro, sou a escolha que lamentas. Eu te amo, o grito dele ecoou pelo quarto. 3 semanas procurando, 1 mês casado, cada dia tentando provar, e ainda não acreditas. Ele a soltou abruptamente, passando as mãos pelo cabelo com frustração violenta. O que preciso fazer? Abrir o peito e mostrar o coração? Arrancar os olhos para provares que só veem a ti? Dizer 1000 vezes por dia que te amo? Preciso que seja verdade. O sussurro dela saiu quebrado. Preciso que não seja pena. Nunca foi pena. Mas Hannah balançou a cabeça, pegando o véu que não usava mais desde o casamento. Não consigo mais. Não consigo viver assim, esperando o dia que cansares de fingir. Ela saiu do quarto antes que ele pudesse detê-la, correndo pelos corredores, o véu apertado contra o peito. Hannah fugiu durante tempestade de areia que começou naquela mesma noite. Pegou apenas roupas simples, o véu que tinha usado antes do casamento, e dinheiro suficiente para a viagem. Deixou carta breve. Não posso ser tua caridade. Não posso viver esperando pena acabar. Te liberto da obrigação que nunca quiseste. Anula o casamento. Casa-te com alguém adequado. Esquece que existi. E desapareceu na tempestade de areia, rumando para monastério remoto que ouvira falar. Lugar onde mulheres podiam se refugiar do mundo. Viver em silêncio e oração. Esquecer vidas passadas. Queria desaparecer. Queria voltar a ser invisível como fora por 24 anos. Queria esquecer que por breve momento havia acreditado ser amada. Samir descobriu a fuga ao amanhecer, quando a tempestade passou. O rugido que soltou foi de animal ferido. Ele despedaçou o quarto inteiro. Jogou móveis, quebrou espelhos, rasgou cortinas. Malik encontrou-o no meio da destruição, segurando a carta de Hannah contra o peito, lágrimas escorrendo sem vergonha. Ela foi embora. A voz dele saiu quebrada. Ela acredita que não a amo. Acredita que foi pena. Acredita em todas as mentiras que Yara plantou. Alteza, Malik começou gentilmente. Encontra ela. O rugido cortou qualquer conforto. Mobiliza todos. Uso todos os recursos. Varre o deserto inteiro se necessário. Mas encontra minha esposa. Levou 2 dias de busca intensa. 2 dias de inferno onde Samir não comeu, não dormiu, apenas cavalgou pelo deserto gritando o nome dela até a voz ficar rouca. 2 dias imaginando ela sozinha, assustada, acreditando não ser amada quando era tudo. Finalmente, um dos rastreadores retornou com informação. Monastério remoto a 3 dias de cavalgada. Mulher nova recém-chegada correspondendo à descrição. Samir não esperou. Cavalgou sozinho, empurrando o cavalo ao limite, chegando em tempo recorde de dia e meio. O monastério era estrutura antiga de pedra, pacífico e isolado. Samir invadiu como tempestade. Encontrou-a no pátio central, ajoelhada em oração, usando o véu de novo. Aquele véu maldito que escondia a beleza dela do mundo. Hannah! Ela levantou a cabeça rapidamente, os olhos arregalando quando o viu. Tentou correr, mas ele foi mais rápido. Segurou os braços dela, puxando-a contra ele, e então fez algo que ninguém jamais esperaria do sheik orgulhoso. Gritou ordens para os monges, mandou mensageiros para a cidade mais próxima, convocou toda a população local para o pátio do monastério. Em 1 hora, centenas de pessoas tinham chegado. Moradores da vila, mercadores, famílias inteiras curiosas. E então, a imprensa chegou, porque Samir tinha garantido que chegasse. Câmeras, repórteres, transmissão ao vivo, para todo o reino, para milhões assistindo. Diante de toda essa multidão, o sheik mais poderoso do deserto removeu a coroa da própria cabeça e caiu de joelhos no chão empoeirado do pátio.
Colocou a coroa aos pés de Hana. O silêncio que caiu foi absoluto e chocado. Hana al-Ismail. A voz dele ecoou clara para todos ouvirem. Testemunhas presentes e milhões assistindo em casa. Renuncio ao trono agora, publicamente, diante de Deus e testemunhas, se não voltares comigo. Gaspes coletivos. Murmúrios chocados. Hana estava congelada, as lágrimas já escorrendo. Prefiro ter a ti sem reino, ele continuou, voz quebrando mais firme, do que reino sem ti. Aquelas 3 semanas procurando foram um inferno. Ele puxou o papel do bolso. Papel gasto e dobrado múltiplas vezes. Este é diário que mantive durante a busca, antes de saber quem eras, antes de escolher, antes de qualquer casamento. Começou a ler em voz alta, câmeras capturando cada palavra. Dia 1, vi ela, a garota mais linda que já existiu. Não consigo parar de pensar. Quem é? Onde está? Dia 3, questionei todos. Ninguém sabe. Estou enlouquecendo? Foi real? Dia 7, não consigo comer, não consigo dormir. Apenas vejo o rosto dela, os olhos dela, a música que cantava. Dia 14, Malik diz que devo escolher Yara. Mas como posso quando só consigo pensar nela? Na desconhecida, na que desapareceu. Dia 21, última chance. Se não a encontrar hoje, terei que escolher Yara. Mas meu coração já escolheu. Escolheu ela, a garota do jardim, meu fantasma, minha obsessão. A voz dele quebrou completamente no final. Isso foi escrito antes de saber quem eras, antes de te escolher. Prova que nunca foi pena. Sempre foi amor. Sempre foste tu. Ele largou o diário, segurando as mãos dela com as suas, olhando nos olhos dela através do véu maldito. Quando te vi no jardim, não me apaixonei pela beleza. Me apaixonei pela alma. Pela solidão nos olhos que reconheci porque espelha a minha. Pela música triste cantada pensando que ninguém ouvia. Pela força escondida sob timidez. Lágrimas escorriam pelo rosto dele sem vergonha. Nunca foi caridade, nunca foi pena, nunca foi aposta, foi obsessão, foi amor à primeira vista, foi reconhecer alma gêmea em jardim iluminado pela lua. Ele puxou o véu dela, removendo-o completamente diante de todos. E vou passar resto da vida provando. Mesmo se tiver que renunciar trono. Mesmo se tiver que viver como homem comum. Mesmo se precisar implorar cada dia. Colocou as mãos dela contra o peito dele, onde ela podia sentir coração batendo descontrolado. Sentes? Este coração bate por ti. Apenas ti. Desde aquela noite. Para sempre. Hana não conseguia falar através dos soluços, vendo pela primeira vez a verdade crua. O diário escrito antes de saber quem ela era. A busca desesperada de 3 semanas. A escolha que escandalizou todos. A adoração constante desde o casamento. Nunca tinha sido pena. Sempre tinha sido amor. Eu sinto muito. As palavras dela saíram quebradas. Fui covarde. Acreditei nas mentiras. Não consegui confiar porque não acreditava ser digna. És tudo. Samir puxou-a para abraço apertado, enterrando o rosto no cabelo dela. Tudo o que sempre quis. Tudo o que sempre precisei. O beijo que aconteceu foi transmitido ao vivo para milhões. Desesperado. Faminto. 3 semanas de busca e 1 mês de casamento tenso finalmente resolvidos em rendição mútua. Quando se separaram, Hana pegou a coroa do chão e colocou de volta na cabeça dele. Não abdiques, ela sussurrou. Governa, e me ensina a ser sheika digna de ti. Já és, ele beijou a testa dela gentilmente. Sempre foste. 6 meses depois, no aniversário do Dia do Jardim, Samir tinha surpresa pronta. Ele guiou Hana vendada pelos corredores do palácio até parar em local específico. Pode abrir. Ela abriu os olhos. Era jardim. Jardim das Rosas completo, mas dentro do palácio. Réplica exata do jardim onde ele a vira pela primeira vez. Mesmas roseiras, mesma disposição. Até a luz tinha sido calculada para imitar a lua cheia. Para que nunca tenhas que esperar noite para cantar, ele explicou suavemente. Para que sempre tenhas teu jardim, teu lugar seguro, teu santuário. Hana estava chorando novamente, mas lágrimas felizes desta vez. Te amo. Ela sussurrou. Desculpa ter duvidado.
Desculpa não ter acreditado desde o início. Já perdoei. Ele a puxou para abraço. E vou passar resto da vida provando que nunca deves duvidar de novo. Todas as noites depois disso, Hannah cantava no jardim privado. E Samir observava da sacada acima, apaixonado, como se fosse sempre a primeira vez. Quando ela engravidou 3 meses depois, ele confessou rindo: rezo para que seja menina. Com teus olhos, tua voz, tua alma. E vou passar vida protegendo-a de homens obcecados como eu. Hannah riu, beijando o marido que a encontrara quando ela estava escondida. O sheik que a escolhera quando todos esperavam outra. Mas a verdadeira história não era sobre ele a escolhendo. Era sobre ela finalmente acreditando que merecia ser escolhida. Durante 24 anos, Hannah vivera escondida. Não só atrás do véu de tecido, mas atrás de paredes invisíveis que ela mesma construíra. Paredes feitas de dúvidas, inseguranças e a crença profunda de que ser reservada e tímida significava ser menos valiosa. O mundo gritava que mulheres como Yara eram o padrão, extrovertidas, confiantes, sempre no centro das atenções. E Hannah internalizara aquela mentira cruel, acreditando que sua natureza quieta era defeito a ser escondido e nunca celebrado. Mas Samir não a amou, apesar de sua timidez. Ele a amou exatamente por quem ela era, pela força silenciosa que não precisava gritar para ser poderosa, pela profundidade que não precisava de plateia para ser real, pela coragem que se manifestava em ações pequenas mas significativas, cantar sozinha sob a lua, amar sem esperar ser correspondida, existir autenticamente mesmo quando o mundo dizia que deveria ser diferente. Ser reservada não era fraqueza, era apenas forma diferente de ser forte. Ser tímida não era defeito. Era apenas jeito diferente de se conectar com o mundo. E a lição mais importante que Hannah aprendera, a lição que todas as mulheres quietas e todas as almas reservadas precisavam ouvir, era simples, mas revolucionária. Você não precisa mudar quem é para merecer amor. Não precisa gritar para ser ouvida. Não precisa ser extrovertida para ser vista. Não precisa competir pela atenção para ser valiosa. Seu valor existe independente de quão alto fala, quão confiante parece, quão no centro está. Existe porque você existe. E quando chegar a hora, quando alguém realmente olhar, realmente ver, sua natureza reservada não será obstáculo que superam. Será tesouro que descobrem. Hannah passara anos acreditando que Yara era melhor porque era mais visível. Mas Samira a escolhera precisamente porque ela era diferente. Porque havia profundidade onde outros viam apenas superfície. Porque havia substância onde outros procuravam apenas brilho. A timidez dela não a tornava menos, a tornava inesquecível para quem realmente importava. O que está pensando? Samir perguntou suave, interrompendo reflexões dela. Que passei anos escondida porque achava que não era suficiente. Hannah admitiu. E que você me ensinou que sempre fui suficiente. Só precisava acreditar nisso. Não, ele corrigiu gentil. Você se ensinou isso. Eu só tive privilégio de testemunhar quando finalmente se viu como eu sempre vi. E essa era a verdade mais profunda. Ninguém podia dar valor a você. Ninguém podia fazer você acreditar em si mesma. Aquilo tinha que vir de dentro. Samir podia ver, podia escolher, podia amar. Mas Hannah teve que ser corajosa o suficiente para tirar o véu. Para acreditar que merecia ser vista. Para confiar que sua versão de força, quieta, profunda, autêntica, era tão válida quanto qualquer outra. Anos depois, quando jovens mulheres veladas e tímidas vinham procurar conselho, Hannah sempre dizia o mesmo. Não deixe o mundo convencer você de que precisa ser barulhenta para ser importante. Não deixe comparações roubarem sua confiança. Ser reservada não é falha de caráter, é característica de personalidade. E a pessoa certa não vai querer mudá-la. Vai querer conhecê-la exatamente como é. Pausa. Olhar direto nos olhos delas. Mas você precisa fazer parte importante também. Precisa acreditar em seu próprio valor. Porque se você não acredita, vai sabotar cada oportunidade de felicidade. Vai fugir quando deveria ficar. Vai duvidar quando deveria confiar. Vai se esconder quando deveria se revelar. Não por arrogância, não por ego inflado, mas por conhecimento profundo e inabalável de que você tem valor exatamente como é, que sua natureza quieta não é defeito,
que sua timidez não é fraqueza, que seu jeito reservado não diminui quem você é. E quando chegar a hora de tirar o véu, literal ou metafórico, faça porque escolhe ser vista, não porque alguém exige, mas porque você finalmente acredita que merece ser vista. Porque no final, aquela era a história real. Não sobre Sheik poderoso escolhendo garota escondida, mas sobre garota escondida, escolhendo finalmente acreditar que sempre foi digna de ser escolhida. E essa escolha, acreditar em próprio valor, confiar em própria força, celebrar própria natureza, era o tipo de coragem que mudava tudo. Para sempre. E com esse final incrível, vamos ao nosso comentário do vídeo. O de hoje vai ser especial, em homenagem a todos que já tiveram inseguranças, que acreditaram que eram menos por ser exatamente do jeito que Deus criou. Comenta: eu sou bonita, bonito. Eu agradeço de coração você que chegou até aqui e te convido a escolher um dos vídeos que estão passando na sua tela. Continua no nosso canal, pois aqui, além de lindos romances que refletem paixões, queremos ver também reflexos da alma. E se você se emociona com nossas histórias, quer dizer que algo em você se reflete nelas. Te encontro por lá.